Oi, Lilian. Olá. Boa noite. Oi, Fabi. Oi, oi, oi. Boa noite. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Juliane, deixa eu ver aqui o áudio. Tudo bem? Como foi o dia de vocês? Estão me ouvindo legal? Joia, Juliana. Nossa, quanta Ju! Beleza. Lilian, Thaís, Tatá, querida. Érica, João, que legal! Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí? Alguém de vocês aqui acompanhou a maratona semana passada? Oi! Tudo bem, Mi? Dri? Boa noite, boa noite. Oi, Thali, boa noite. E aí, alguém de vocês acompanhou a maratona semana passada? Contem pra mim. Quem de vocês aí acompanhou a maratona? Sim. Oi, boa noite, Carol. Não conseguiu? Ai, que pena. Foi muito legal. Foi muito show. Muito, muito show. E na verdade, hoje eu vim fazer essa live para conversar com vocês, né? Abre demais a cabeça, faz uma diferença enorme conhecer aqueles outros mundos. E Ju, você ficou com alguma dúvida em alguma coisa? Bia, olá, olá. Então, a minha ideia aqui hoje era fazer uma revisão, ver se alguém de vocês que viu a maratona semana passada tentou colocar alguma coisa em prática e ficou com dúvida. Então, hoje aqui a minha ideia é fazer uma revisão da maratona com vocês. O que vocês acham? Gostam da ideia? Respondam aí pra mim o que vocês acham. Pessoal chegando, Amanda. Bom, na maratona semana passada, eu falei sobre as coisas que me influenciaram a montar o método I3E, né? Toda a dificuldade que eu tinha, e chegou um momento da vida, chegou um momento do estúdio que a gente parou, ficou num efeito platô, que a gente não se matriculava, perdia, e quando a gente foi perceber, aquilo, aquele número de alunos que a gente chegava e batia, ficava batendo, 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 tinha muito a ver com a nossa perspectiva de mundo ideal, traçado há um tempo lá atrás. Então, logo que a gente abriu o estúdio, a gente achou que o número X de alunos seria maravilhoso, seria encantador, que, nossa, a gente ia estar super bem, ia estar feliz com aquele número de aluno. E aí aquele número de alunos chegou, e batia e voltava atrás, e batia e voltava atrás. E tinha muito mais vaga para ser preenchida, e daí a gente começou a ficar patinando, patinando, patinando. E aí que eu fui atrás de estudar outras coisas. Então,
Eu já conversei com várias pessoas e foi isso até que me motivou a abrir para todo mundo, né, o que veio, o que a gente estudou e que fez a gente romper essa barreira. E de várias pessoas na mesma situação. Ai, Carol, poxa, cresci, chegou um momento que não vai mais. E então foi isso que eu resolvi fazer, que foi de compartilhar. O que que acontece? Tem outras coisas por trás, né, da nossa parte técnica que também influenciam e muito, quiçá, mais do que a parte técnica. Eu acredito, bem honestamente, eu acredito que mais do que a parte técnica influenciam no sucesso. Então, o que poderia fazer a diferença nisso, né? Simples, a comunicação. Ah, que bom, Denise. A comunicação, gente, é algo assim. Eu vou dar o mesmo exemplo que o Ed, né? Que foi o coach de PNL, que a gente fez a primeira live com o especialista. Ele falou: sabe aquela coisa do. Às vezes você conhece uma pessoa que tecnicamente ele até não é tão bom, mas tem um monte de aluno, um monte de gente adora ele. E às vezes uma pessoa que tecnicamente é maravilhosa, tem muito conhecimento, mas ela não sabe passar. Aquilo lá tá desorganizado dentro da cabeça dele na hora de passar. Então, a pessoa que se comunica bem, certamente terá sucesso. Isso eu não tenho dúvida no que eu tô falando. Então, legal, hein, Ju? Depois quero falar com você. 76% do resultado final. Então, 76% dos problemas do mundo se resumem a falhas na comunicação. E isso, né, eu percebendo esse dado e conversando com pessoas que eu conhecia, fui atrás, fui estudar e o Thiago tomou a decisão da gente fazer um estudo mais aprofundado no estúdio, né, e uma consultoria com o Ed. E foi então que a nossa cabeça, meu Deus, abriu demais e a gente percebeu que a minha comunicação com os alunos e a comunicação das outras pessoas que trabalhavam no estúdio deixava bastante a desejar. Para vocês terem ideia, depois que a gente fez esse treinamento, em muito pouco tempo, uma coisa bizarra assim, muito pouco tempo. Em 6 meses a gente, nossa, praticamente dobrou a quantidade de aluno. Então, aí ficou claro pra gente que realmente o problema era isso, e então a gente resolveu se aprofundar. Então, o que é a programação neurolinguística, né? Então, por onde a gente começou? O que é a PNL? PNL foi estudada por 2 americanos, aproximadamente na década de 70, onde eles começaram a estudar o comportamento de pessoas de grande sucesso e analisar o que essas pessoas faziam para ter aquele sucesso. E foi então que eles observaram que o comportamento e a comunicação dessas pessoas eram bem mais eficazes do que o comportamento de outros empresários que talvez não tivessem o mesmo sucesso que aqueles que eles tinham analisado. Enfim, então a programação neurolinguística, ela diz que um dos conceitos, né, das premissas da programação neurolinguística é que mapa não é território. Então não é aquilo que você vê que necessariamente é a realidade. A realidade ela é vivida por mim e por vocês, mas cada um tem o seu ponto de vista baseado nas crenças, baseado nas histórias de vida e toda a educação que recebeu, o lugar que foi inserido, enfim, tudo isso influencia para as pessoas colocarem significados nas coisas. Então, os nossos alunos chegam para a gente com as crenças de uma vida inteira, de uma família inteira. Então, a gente às vezes chegar querendo dar uma mensagem, passar uma mensagem baseada só na parte técnica e sem criar uma empatia e entender o mapa, a visão interna, né, as representações internas
que aquele cliente tem em relação ao mundo, em relação a tudo, acaba afastando e criando uma antipatia do cliente pela gente e, por consequência, pelo nosso trabalho. Então, uma das ferramentas que a gente compartilhou foi o rapport, que é justamente você criar essa empatia com a pessoa, tá? Então, tem toda a maneira de criar essa empatia, ok? E depois a gente falou da psicologia positiva. Então, o que a psicologia positiva tem a ver com dar aula de Pilates? Carol do céu, que viagem, que coisa de maluco. Não, a psicologia positiva tem tudo a ver. Tudo a ver não só com dar aula de Pilates, mas em se relacionar com as pessoas de maneira geral. Então, como que a psicologia positiva pode nos ajudar enquanto instrutores de Pilates? Bom, o teu aluno, né, o teu cliente, o teu paciente vai até você, ele escolheu você para dar aula de Pilates para ele, ou enfim, seja aula do que for, treinamento funcional, personal, seja o que for. Escolheu você para ser a figura que ele confia para entregar a sua saúde, né, com o seu corpo, que é a máquina, a nossa ferramenta de movimento, é o que a gente precisa para viver, para trabalhar, para interagir com o mundo. Ele resolveu entregar para você, porque ele confia, porque alguém falou para ele que você era legal, enfim, ele acreditou, você ofereceu uma aula experimental, ele gostou. E a psicologia positiva, ela entra justamente na maneira de se comunicar. Então, a psicologia, por muito tempo, ela estudou só distúrbios mentais, né, e comportamentais, mais voltados para um lado do tratamento. Porém, o precursor da psicologia positiva sempre acreditou que a felicidade era básico. Sentir felicidade, sentir feliz, devia ser algo de todos os dias. Mas, num pós-guerra, enfim, ele resolveu pôr essa ideia numa caixinha até que ele se tornou presidente da Associação de Psicologia Americana e trouxe isso à tona. E veio essa questão da psicologia positiva à tona, e foi então que muitas coisas começaram a ser estudadas. Inclusive, hoje em dia tem uma das cadeiras mais disputadas de Harvard, é a cadeira de psicologia positiva, né, que tem até um livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz, que foi o livro que a Isa indicou, que é um livrão fininho, mas um baita conteúdo super legal. E ele tem várias teorias, várias comprovações científicas de como a comunicação positiva influencia no comportamento e nos resultados humanos, tá? Independente da idade, independente se a pessoa sabe ou não. Então, lá na nossa aula, na aula 2, que eu falei sobre isso, eu falei sobre o efeito Pigmaleão, que é justamente um estudo que foi feito numa escola com crianças pequenas, onde os cientistas falaram para os professores o jeito Harvard de ser feliz. Os cientistas falaram para os professores que tinha lá 5 gênios, 3, 5 gênios, não me lembro quanto a quantidade, mas enfim, tinha uma quantia de crianças que eram gênios, mas os professores não podiam falar e não podiam tratar diferente, nem dedicar mais tempo ou menos tempo para aquelas crianças, tinha que ser o tratamento igual. Isso no começo do ano. Ao final do ano, aqueles alunos que foram, os cientistas sortearam aleatoriamente os nomes, aqueles alunos que os professores acreditavam ser gênios, pequenos gênios, eles tiveram um desempenho melhor do que os outros alunos, simplesmente pelo fato dos professores acreditarem. Então, a psicologia positiva tem diversos estudos que fundamentam a atitude positiva.
E a minha questão é como nós, instrutores de Pilates, nos comunicamos com os nossos alunos, o que levamos em consideração no momento de dar instrução. E tudo isso, gente, olha só como uma coisa liga com a outra. A habilidade em se comunicar bem é uma arte da programação neurolinguística. Aí vem a psicologia positiva com toda essa teoria da maneira de como se comportar e se comunicar. E a fáscia, gente, é o nosso maior órgão sensorial. Ou seja, é onde a gente recebe as informações do mundo. É onde a gente sente o mundo. Quando eu falo a gente, é a gente mesmo, porque isso também acontece conosco, não é só com os nossos alunos. Então, vamos tentar juntar esse raciocínio aqui. Vamos fazer o raciocínio que eu tive lá atrás para vocês seguirem essa linha. Então, a maneira que eu falo e que eu comunico com os meus alunos vai despertar algo através da fáscia. A fáscia vai receber essa informação. E a fáscia é a gente, não tem como separar do coração, do cérebro, do músculo, dos ossos. Então, essa informação, a maneira que essa informação é passada, é comunicada, a maneira que comunicamos a forma do cliente, do paciente, do aluno se mover, pode gerar sensações extremamente desagradáveis ou agradáveis. E isso está diretamente ligado à nossa maneira de se comunicar, às palavras que a gente usa. Então, qual que é o meu questionamento para vocês? A reflexão que eu quero que vocês façam agora. Você instrui o teu aluno com palavras de afirmação, de carinho, de amor, elogiando e enaltecendo os movimentos dele, ou você dá um excesso de correção, corrige dizendo que ele está se movendo errado, que ele pode se machucar, que não está certo o que ele está fazendo, chama ele pelo nome no meio do grupo para fazer uma correção, ou vai lá e mostra, não é assim, ó, é assim, ó. Então, eu quero que vocês façam essa reflexão. Por quê? Porque eu já trabalhei dessa forma, conheço muitas pessoas que já trabalharam dessa forma, que trabalhavam dessa forma até semana passada, e que em uma semana, com a maratona e com o desafio do não, enfim, tudo isso, sentiram uma grande diferença na recepção da informação pelos seus alunos. Então, é esse o desafio, é isso que eu queria trazer de reflexão para vocês. Como você se comunica com o seu aluno? O que você está falando para o seu aluno? Seu aluno falta? Ou ele gosta de fazer aula só com uma pessoa dentro do seu estúdio? Qual é a diferença do padrão de comunicação? Ó, a Mi falando, antes do método era excesso de correção. Será que fica muito grudado no aluno? Esse excesso de correção é extremamente prejudicial. E aonde você toca o teu aluno para dar o comando tátil? A hora que você dá o comando tátil nele, você está estimulando o corpo a trabalhar ou você está dando um suporte e empurrando aquela musculatura para trabalhar, ao invés de acordar aquela musculatura que deveria estar sendo solicitada em determinado momento? Então, são várias questões e comando tátil é comunicação, tá, gente? É comunicação não verbal. Então, a gente tem comunicação verbal e não verbal. A hora que você tá dando aula, por um acaso, você pega o celular na mão? A hora que você tá dando aula, você tá sentada? Você tá olhando lá para fora? Você tá extremamente imersa e entregue àquele momento e olhando para o corpo do seu aluno? Então, tudo isso a gente fala no método I3E. Absolutamente, tá? Ah, olha aí, ó, a Mariana falando que hoje ela imprimiu a tabela de comandos e ela usou durante a aula foi outra. Fluiu bem melhor. Gente, por quê? Porque o cérebro é imagem. Então, não adianta eu vir com uma linguagem técnica rebuscada que o meu aluno, ele não tá nem aí.
Ele não quer isso, ele quer se mover de um jeito gostoso, com qualidade. Então não adianta falar flexione, estenda, abduza, aduza, sabe? Tem que falar dobra, estica, pinta e traz para as imagens mais simples possíveis, tá? Ju, quando o aluno tem dificuldade de coordenação sem demonstrar, você começa do micro para o macro. O que é fazer um exercício do micro para o macro? Então, primeiro, você associa com imagens bem simples, tá? Por exemplo, toca teu pé no teto, tá? Imagina que você quer encostar o teu dedinho do pé no teto. Pronto, ele já vai esticar a perna, já vai entender isso. Não tem como ele querer encostar o dedinho do pé no teto, pondo o pé no chão, entendeu? Então, são comandos bem simples mesmo. Também você pode falar... Agora, imagina que a tua mão é um lápis e desenha pequenos círculos. Então, se você quer um exercício, quer propor, Ju, um exercício que envolva mais de uma articulação, tá? Você sempre começa movendo primeiro uma articulação, de preferência de membros inferiores, para depois mover uma outra articulação e combinar os dois movimentos. Porque o que acontece? A informação para chegar no cérebro, ela é feita, os neurônios, eles recebem a informação através da imagem, tá? E mandam para o membro. Então, o que acontece? Nessa informação, é preciso criar uma sinapse. Então, dois neurônios precisam se colar e se fortalecer. Essa sinapse precisa ser fortalecida. E se ele não tem essa sinapse fortalecida e você dá uma informação que precisa de várias sinapses para realizar, ele realmente não vai conseguir fazer. Por quê? Por causa da quantidade de informação e não que ele não tenha um movimento no corpo, tá? Então, o que eu quero dizer com ter um movimento no corpo? Eu não penso em exercício, em repertório do método. Eu penso em movimento articular. Por que em movimento articular? Porque todo ser humano começa se movendo pelas articulações. E ele realiza os movimentos de flexão, extensão, rotação, abdução, adução, em todas as articulações que é possível realizar todos esses movimentos. E as que não são, ele faz flexão e extensão, como joelho e cotovelo, enfim. Mas o movimento por si só já está no corpo. Então, quando eu venho com a mensagem, com a comunicação para ele, que ele vai fazer um exercício, é como se fosse uma informação nova. Se eu associo a um movimento como, por exemplo, imagine que você está levantando da cama, essa imagem... Oi, deu? Veja aí, pessoal, dá um joinha. Massa. Então, se eu dou um excesso de comando negativo ou de repressão, ou não faz assim, não faz assado, não tá certo, tá errado, essa pessoa começa a liberar hormônio de fuga, cortisol, tá?
ao invés de liberar dopamina, serotonina, coisas que causam sensações de bem-estar, tá? E aí, teu aluno começa a faltar, teu aluno começa a não se sentir tão estimulado para a aula, porque ele não vai associar a aula de Pilates a algo prazeroso, algo onde ele se sente bem, ele vai sentir. Ué, por que será que tá travando? Tá travando ainda, Ti? Deu? Bom, então qual que é a ideia? Qual que é o objetivo, gente? Fazer teu aluno se sentir bem e ele associar essa sensação de bem-estar com a tua aula, tá? Existe técnica para fazer isso, ok? Existe ciência para isso. E, enfim, a física quântica e o Pilates. Então, tô fazendo uma breve revisão da semana passada, tá? A física quântica é a ciência do que não é explicado, tá? Do inexplicável, do que nem tudo é uma ciência exata, tá bom? Dizendo de uma maneira bem grosseira, assim. Então, e a física quântica, ela tem diversos estudos e fenômenos muito interessantes e que refletem na nossa vida e na maneira da gente conduzir, né? Falando de uma aula de Pilates, coisas que a gente pode trazer para agregar dentro de uma aula de Pilates. Então, por exemplo, o poder da visualização. Então, quando você dá para o teu aluno o comando para ele sentir, para ele imaginar, né? Imagine que você ganha espaço nas tuas articulações, imagine que você ganha espaço entre as tuas vértebras, deixando lugar para os seus discos. Tudo isso você dá na hora do comando verbal. Então, imagine que a tua cabeça flutua como um balão, abrindo espaço entre todas as vértebras da sua coluna. Então, vem essa imagem na cabeça. E uma vez que a pessoa traz a imagem e visualiza a imagem, os hormônios, as coisas boas que ela sente ou não em relação a isso, pode fazer com que aquilo se torne uma realidade. Desde que eu consiga estimular os sentidos. Quanto mais sentidos eu ativar, melhor. Então, se durante esse momento que eu tô estimulando a visualização, eu falo para a pessoa sentir como o corpo se comporta, sentir a textura do pé no chão, sentir, sabe, trazer para os 5 sentidos mesmo. Isso daí ajuda a alcançar o desejo, vamos dizer dessa forma, tá? Ah, Carol, mas isso acontece na aula de Pilates, isso acontece em qualquer área da vida, ok? Você pode praticar isso com qualquer coisa da sua vida. E o Pilates. O Pilates, que é a nossa ferramenta de trabalho, né? Foi o que a gente escolheu para ser mensageiro de um bom movimento, proporcionar qualidade de vida, proporcionar saúde para as pessoas. Então, dentro do método Pilates, que eu honestamente considero um método muito inteligente por trabalhar força e flexibilidade num mesmo momento e trabalhar o corpo de maneira integrada. Então, eu não trabalho perna, 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 braço, 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 abdômen, abdômen, abdômen. Eu não desmembro a pessoa, tá? O corpo é algo integral, ele é inteiro. Não faz sentido eu trabalhar os pedaços, ok? Então, o Pilates eu achei como uma ferramenta excelente, perfeita, para conseguir colocar toda essa proposta em prática. Ele é maravilhoso, ele nos possibilita trabalhar com integridade. A proximidade do aluno faz com que a gente consiga aplicar a PNL, aplicar a psicologia positiva e também a ferramentas de física quântica, assim como ferramentas de programação neurolinguística.
Então, gente, a gente tá com a faca e o queijo na mão para transformar o mundo, para tornar os nossos alunos alunos fiéis, pessoas felizes, pessoas transformadas, pessoas que gostam de fazer uma prática de atividade física, pessoas que gostam de se mover, pessoas que vão parar de sentir dor, parar de sentir algo preso no nosso corpo, no corpo deles, só através do comando que a gente dá, ok? Então é seríssimo isso, é importantíssimo. O que um instrutor de Pilates fala, a maneira que ele fala, independente se ele tá usando a técnica ou não, só da maneira que ele fala, ele pode travar um aluno, como pode dar total mobilidade para o aluno. Então é seríssimo ser instrutor de Pilates, ser um bom instrutor de Pilates é uma grande missão, é algo muito sério e é algo que pela gente deve ser muito levado a sério. Então, que tipo de mensagem eu tô passando para o meu aluno? E eu acho muito interessante que, principalmente quem trabalha com Pilates de circuito e tem uma certa resistência para o grupo, para trabalhar com grupo, né? Com Pilates de grupo, que é os aparelhos iguais, enfim. Porque diz que, não, eu trato meus alunos como únicos, como indivíduos únicos. E estão ali, a pessoa tem dor no joelho, vou fazer joelho, tá? Tem dor no ombro, vou fazer ombro. E considera essa aplicação do método como tratando o indivíduo, como tratando o seu cliente de maneira personalizada. Só que tratar a pessoa, tratar o ser humano, é tratar do sistema inteiro. E como você tem tratado e conversado com o teu aluno? Não é só oi, tudo bem, sorrir. Tem N coisas por trás disso, tá? Então, o método I3E, ele vem com uma ideia de alinhar, de tornar um instrutor um expert, um alta performance em se comunicar. Tá, Carol? E a parte técnica tem também, tá? Então, como construir uma aula eficiente, facilitando as sinapses, que eu falei anteriormente. O método I3E, na parte técnica, ele vem com a parte de construção de aulas. Como você construir aulas eficientes e encantadoras. Por quê? Por que eficiente? Porque a maneira que a gente aborda no método I3E a construção, a evolução da aula, faz com que o aluno progrida de uma forma que as sinapses ficam mais fáceis de acontecer, tá bom? Porque é algo que já está no corpo dele. Hoje eu fiz uma aula do canal da Leve, com a Carol Caos. Ministrou um exercício, ela disse, deixe o seu corpo ter liberdade. E isso traz uma sensação muito boa. Total, Mari. Muito, faz muita diferença. Porque é o que você ouviu, né? É a sensação. Quando tem um aparelho de cada, dá para trabalhar em grupo, dá sim, Ju. Inclusive, eu comecei dessa forma, tá? A live que eu fiz hoje ao meio-dia com a Bruna também. A Michelle tá aqui na live. Eu fiz uma live com ela segunda-feira, acho que foi semana passada, enfim, não me lembro o dia. E ela também, ela trabalha com Pilates de grupo, tá aplicando e falou que realmente viu mudança inclusive na vida pessoal, porque não tem como, gente, não tem como você mudar dentro do estúdio, melhorar a tua comunicação e não melhorar com o restante do teu ciclo de amizade, familiar, enfim. Então, é algo realmente sistêmico, tá? Então, a gente abriu a segunda turma do método I3E ontem. A Mi tá aí do Luna Pilates. Então, a gente abriu ontem essa segunda turma, tá? Porque eu realmente vi
tudo isso que está acontecendo, a oportunidade das pessoas mergulharem e em se aprofundarem, em melhorar a sua forma de se comunicar. E quando tudo isso acabar, porque acredite, vai acabar, vocês voltarem a 1000 por hora, comunicando de um jeito completamente diferente, comunicando com alta performance, porque o mundo já mudou, os valores pessoais mudaram, tá? Então, pessoal, definitivamente, os alunos de vocês, quando voltarem, eles vão estar muito mais propensos a viver uma experiência do que viver uma aula. E o que é viver uma experiência? É sentir o que acontece. E se você não tem habilidade em se comunicar, você não vai conseguir despertar os sentimentos e as sensações no corpo do seu aluno. Acreditem em mim, tá? Por quê? Porque eu passei por isso. E eu conheço várias pessoas que passaram por isso. E que hoje reconhecem que mudando a comunicação mudou tudo. Ó, a Karine terminou o primeiro módulo e são informações libertadoras. É incrível, né? A ferramenta de PNL que a gente fala no primeiro módulo, ela, num primeiro momento, choca, mas ela é incrível e serve para qualquer coisa na tua vida. Que legal, Gra, colocar tudo em prática, né? Acredite, gente, faz muita diferença a maneira de se comunicar, tá? Então, olha, quando eu abri o estúdio, acho que eu tinha 17 alunos, porque eu já dava aula, enfim. E a gente eles indicavam, e a gente cresceu num tempo, a gente cresceu e foi para um número legal de alunos, só que não conseguia passar. Fer, a turma já tá aberta, tá bom? A turma de formação abriu ontem. Então, até domingo vai estar as inscrições abertas, porém, hoje tem desconto, tá? Então, hoje ainda tem desconto para quem fizer hoje até 11h59. Total, ó, vou te dizer, vou dizer bem um negócio para você, Du. O fato de você não ter experiência, sabe o que é melhor, o que facilita? Questão dos vícios. Então, se você não tem experiência, a chance de você ter vícios de linguagem são muito menores. Então, você pega que nem criança, que nem esponja, com muito mais facilidade. Porque você não vai ter que mudar um padrão. Você só vai criar o padrão. Entendeu? É muito mais fácil, 1000 vezes. É muito mais fácil, muito mais prático, tá? Então, aproveitem que hoje ainda tem um desconto. E pergunta da Gra, cadê? Peraí, deixa eu voltar um pouco aqui. Só que ainda sinto a necessidade de demonstrar nas aulas online, porque alguns alunos têm dificuldade para compreender. Tem alguma dica? Tem uma dica massa pra caramba. Ó, senha para você, instrutor, que tem dificuldade em trocar a tua forma de se comunicar, ao invés de comunicar só verbalmente, também comunica não verbal, que é a mímica, vamos dizer assim. Ó, liga o ouvido. Sabe o que você faz? Propõe uma aula de olhos vendados, ok? Então, não é que eles não vão entender, eles vão estar de olho fechado. Aqui na Leve a gente faz isso uma vez por ano, a gente chama de Semana do Sentir. Eu mando fazer venda, dou para todos os alunos. E eles fazem a semana inteira a aula vendados, tá? Nos aparelhos, ficam em pé, sentam, ficam de joelho, tudo normal, só ouvindo o instrutor. Então, propõe nas tuas aulas online, fala lá para eles, né?
Ó, para a próxima aula traz uma venda, um lenço para amarrar os olhos, para você despertar o sistema parasimpático, ok? Para sensações. Tem uma aula lá no canal no YouTube que eu dou para Priscila no Reformer com os olhos vendados, tá? É super legal, é super legal. Eles entram para aluno que tem dificuldade em se concentrar, é super legal. É bem legal. Fala para ele fazer de olho fechado qualquer coisa, tá? Ó, hoje nós vamos fazer aula de olho fechado, ok? E a aula inteira funciona super legal. Testa e depois me conta, tá, Gra? Vou ficar curiosa. Ó, Karine, acabou de terminar uma aula toda sem demonstrar nada e é maravilhoso. Gente, acreditem em mim, o negócio funciona. E não é só para mim, tem um monte de gente já aplicando. E é libertador. A qualidade da aula, a tua qualidade de vida, a leveza da comunicação, tá? Meu Deus, não tem. Eu garanto para vocês que é só alegria. É muito bom, é muito bom. Oi, boa noite lá. É muito bom, é libertador trabalhar dessa forma. Ó, aí, ó, mais uma, funciona, tá? Gente, realmente faz toda a diferença. E eu não falo isso da boca para fora, eu viajei, tentei experimentar, não. Todas as atitudes têm fundamentação científica. Nada é do além. Tudo tem fundamentação científica. Inclusive, a maneira de construir a aula, a maneira de começar e de terminar, tudo. Ok? Enfim, gente, ontem a gente abriu mais uma turma, tá? Do método I3E, com as atualizações, tudo. E a gente tá fazendo, devido a esse momento que a gente tá, né? Tem vários bônus incríveis, além de o bônus, que é uma coisa que não existia, que é o Descobrindo o Match através do método I3E, o Match Pilates através do método I3E. Foi um programa de 4 semanas que a gente fez lives diárias no YouTube. E também tem uma ferramenta muito legal, que é um calendário de redes sociais, que são 365 temas para você publicar nas suas redes sociais, movimentar, porque hoje rede social tem que ter, você tem que movimentar, tem que gerar conteúdo. Então a gente entrega para você um calendário do que você deve postar no dia. Quem criou esse calendário é responsável pelo marketing da Leve, a Thalita Minorelli. Ela é muito top, tá? Ela é sensacional, ela que cuida de todas as redes da Leve. Se vocês verem as redes, vocês vão ver quão caprichado é. E ela criou isso para compartilhar com vocês, tá? E também hoje, devido a todo o acontecimento do mundo aí, de pandemia e tudo isso, aula online, que muita gente teve que se adaptar. Antes a gente tinha um espação de um estúdio e hoje a gente está reduzido a um quadradinho de um celular e eu tenho que me comunicar com o meu aluno, pedir tudo que eu quero gerar de bem-estar, de alegria, tudo para ele através do celular. Então, a gente tem hoje o Leve at Home, que é um braço da Leve, que são aulas online, atendimento, tem uma grade com acho que 5 ou 6 aulas diárias, diversos horários, desde as 7 da manhã até 9 da noite tem aula rolando. E a gente tá oferecendo para vocês como bônus hoje, só hoje, além do desconto, bônus de 10 aulas do Leve at Home, tá? É bônus. Vocês vão lá, fazem a inscrição do curso e aí ganham. Vocês vão receber um contrato, porque tem que assinar, porque é por aplicativo, né? O acesso, a escolha das turmas que vocês vão fazer, tudo por aplicativo. Então, uma experiência muito legal, que para quem tá dando aula online é super interessante de ver como a gente tá fazendo,
porque o aplicativo facilita muito a tua vida. Você vai lá, marca e desmarca a aula no horário que você quer, de acordo com a agenda lá disponível, tá? Então é super legal essa ferramenta e você vai ter 10 aulas para serem feitas, então você pode experimentar todas as modalidades, ok? Então, só hoje até 11h59, ok? O curso é muito legal, abre a mente, eu dou assistência para o que vocês precisarem, eu faço questão de ajudar, porque eu sou muito feliz, sou muito realizada com o Pilates, e eu, do fundo do coração, desejo que todo mundo seja. Então, se você ainda não aproveitou a oferta de ontem, aproveita a oferta de hoje. O Thiago vai colocar aqui o link de novo, tá? Aproveita a oferta de hoje, que tem R$300 de desconto e mais 10 aulas do Leve at Home, fora todos os outros bônus, tá bom? É um monte de bônus, beleza? Gente, aproveitem, porque eu garanto para vocês que o que tem nesse curso não tem curso de Pilates em nenhum lugar do mundo, porque fui eu que criei, tá bom? Então, gente, aproveite. É uma turma super legal. Tem a comunidade no Facebook, tem o grupo no Telegram. Então, eu tô à disposição. A Leve fica com a porta aberta para vocês, para quando vocês quiserem vir, visitar, me conhecer, enfim. E eu faço questão que vocês se deem muito bem com o trabalho de vocês e entendam o porquê da vida de vocês terem escolhido isso e principalmente cumpram o propósito de vocês com muito amor e com muita fidelidade ao que um dia você jurou quando você se formou, seja em fisioterapia ou educação física, que era promover saúde e bem-estar. E promover saúde e bem-estar começa pela maneira que a gente conversa com os outros. Começa pela maneira que eu comunico com o meu cliente, tá? Acredite, às vezes a dor que o teu cliente tem é só uma falta de atenção. E às vezes a maneira que você aborda ele já faz aquela dor sumir, tá? Então, a gente tem diversos depoimentos, mais enxurradas de depoimentos. Tem lá no canal da Leve Concept, no Leve Pilates e Funcional no YouTube, tem depoimento de aluno, no Instagram também tem. Então, gente, ó, prova o que não falta de que o negócio funciona, tá bom? Eu tô à disposição de vocês, quem quiser pode me chamar no direct. Aproveita hoje essa oferta, R$300 de desconto e mais 10 aulas do Leve at Home, mais muitos bônus que vão ajudar vocês a ter aulas mais eficientes. Eu garanto para vocês que o curso abre a cabeça de um tanto, que é um caminho sem volta. Essa tem sido a frase da maratona e dessa semana. É um caminho sem volta, que uma vez que você expande a mente, é impossível fazê-la voltar ao tamanho original. Essa é uma frase do Einstein. Então, isso é uma prova de que essa frase tem fundamento. Beleza, gente? Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta ou alguém quer conversar comigo aqui? Agora? Viu, Edi? É isso aí. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre o método que eu possa esclarecer? Às vezes a tua dúvida é a dúvida de outras pessoas que estão aqui. Então compartilhem, gente. É muito importante compartilhar. Pergunte. Se passou para cima lá a pergunta, eu não respondi, não falei nada. Pergunta de novo, por favor. Digam aí. Nada? Tudo claro? Então, gente, está tudo claro, demorou. Vamos lá fazer parte dessa turma, desse time
que vai ser só alegria. Eu garanto para você que as aulas online vão melhorar a comunicação de vocês pelas aulas online, vão ficar absurdamente melhores. E quando tudo isso acabar, vocês estarão num nível muito acima da média. Eu garanto para vocês. Bom, gente, então, se não temos perguntas, amanhã às 11 da manhã, tá? Eu tenho uma live muito legal com uma pessoa muito bacana aqui de Curitiba. Ela tem um estúdio pertinho do meu e também já fez o curso do I3E. E ela tem uma história muito legal. Ela trabalha com circuito, tá? Então, se vocês quiserem fazer pergunta para ela amanhã, 11 horas da manhã, aqui no Insta da Leve Treinamentos, ok? Ah, e deixa eu falar um negócio para vocês. Presencial vai ser fichinha, vai ficar super suci. Vixe, da aula presencial vai ser fichinha mesmo. E ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Na quinta-feira, tá? Às 7h30 da noite, 9 horas da noite, eu vou fazer uma live de novo, tá bom? E se a gente conseguir, então é pra você chamar a galera, beleza? Detalhe, viu, Cá? Não demonstro mais exercícios. Olha, Mi, a Michelle tem circuito, né, Mi? Ah, peraí. Deixa aqui, só um pouquinho. A Michelle falando aí do estúdio dela, Michelle de Guarulhos. Mi, fale pessoalmente, você pra galera. Boa noite, meu amor. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Gente, eu não preciso mais demonstrar exercícios. Não preciso mais demonstrar exercícios. Tá bom aí, porque pra mim aqui tá travado. Ah, pra mim tá aqui, pra mim tá normal. Tá tudo bem? Pra mim aqui eu tô me vendo paradinha. Então, eu não preciso demonstrar mais exercícios, o método para mim foi excelente, as meninas, assim, estão adorando. Então, assim, para mim foi transformador. Então, assim, E eu você tenho um trabalha com aparelho, circuito, né? eu tenho um aparelho de cada. E, assim, eu começo, por exemplo, uma aluna eu começo no Cadillac, termino com ela no Cadillac. Eu não fico trocando aparelho, porque senão a comunicação não flui. E daí eu acaba a aula fluindo bem. A aula passa que eu não percebo. Quando eu vou ver, a aula já passou, falta 5 minutos para terminar a aula. Você pausou, mãe? E aí, daí a aula flui excelente, muito bem. Oi, Cá! Oi, amore! A aula flui super bem. Tchau. E assim, uma coisa que eu fazia demais, eu demonstrava exercício, eu parava, elas ficavam olhando para mim. O não era direto, não faz isso, não faz aquilo, foi o que eu te falei lá na live. Então, tudo melhorou demais. E detalhe, eu consegui isso em 2 semanas, viu? E é isso que eu ia perguntar para você. Não foi assim, 1 mês de aula. Eu comecei o seu método quando o Thiago lançou. Ele lançou a segunda turma quando ele lançou. Comecei em 2 semanas estudando direto. E eu consegui em 2 semanas. A aula fluiu super bem, assim. E o melhor é não precisar ficar demonstrando exercício, porque eu fazia com que eu sentava no aparelho, depois ela voltava para o aparelho. E a aula não fluía, a aula ficava cansativa. E hoje elas não faltam na aula mais, viu? Não faltam. Viu? Não tive mais inadimplência na minha aula. Eu tive uma falta essa semana, mas assim, não tive mais falta nenhuma. Nenhuma. E aí foi o que eu te falei. Eu te mandei uma mensagem, falei que uma aluna, ela é mais terceira idade, ela falou que com a minha comunicação melhorou até na concentração dela para dirigir. Olha então, só. Ela tá levando isso para a vida dela. Então, para dirigir, ela falou assim, Michelle, eu tô me concentrando mais até para dirigir. Então, isso você acaba levando para o dia a dia da vida do aluno.
Então, para mim foi sensacional. Sensacional. É um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Não tem, eu nem lembro como que eu dava aula antes, porque era uma coisa terrível. E ó, você começou a aplicar mês passado, né? Sim, foi. Foi em março. Teve a pandemia, eu fiquei. Eu voltei a dar aula mais ou menos 2 semanas. É lógico, com um público reduzido, né? Então, eu estou atendendo no máximo pouquinhas alunas por horário. Já comecei a aplicar o método. Então, de 2 semanas para cá, gente? Não é uma coisa que ela está há anos fazendo. Não. Ela acabou de começar. Eu não tinha combinado nada com a Michelle dela entrar nessa live. Eu tô até com o cabelo molhado. E ela veio aqui e contou o caso dela. Mi, obrigado, viu? Ah, imagina! Estamos sempre à disposição. Obrigado, meu amor. Um beijo. Imagina. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, viram o depoimento da Michelle? Ela entrou aqui de gaiato, coitada. Puxei ela aqui pro meio da live para vocês ouvirem dela, de uma pessoa que está vivendo o negócio. Ela fez a outra turma desse ano, então não tem o que falar. Depois de tudo isso que ela falou, eu vou dizer o que para vocês, né? O que eu posso dizer para vocês? Aproveite até 11 horas da noite hoje, 11h59, tá? O bônus de R$300 e as 10 aulas do Leve at Home. Beleza? Depois desse depoimento da Michelle, ó, não tem nem o que falar mais. A única coisa que eu posso dizer para vocês é: essa oportunidade é única, ok? Não precisa não, Ana. Eu te ajudo a fazer isso daí se tornar a coisa mais fácil do mundo. Você não vai acreditar. Beleza, gente? Então, tenham uma excelente noite. Vai cair aqui a live. Tenham uma excelente noite. Muito obrigado. E amanhã às 11 da manhã tem uma convidada especialíssima aqui no Insta da Leve Treinamentos. Ok? Beijo e ó, até 11h59. Aproveitem. Beijo, beijo, beijo.